As coisas parecem caminhar bem para as esquerdas da América Latina. Ali na Argentina, onde os peronistas pareciam ser bombardeados, né, e divididos pela força da mídia tradicional, parecem estar se unindo em torno da candidatura da Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, que é um núcleo duro contra o neoliberalismo e tem uma certa aproximação com o Putin e o Xi Jinping, deverão dar muito trabalho ao neoliberalismo. Enquanto isso, o Lula vai à Inglaterra para a coroação do rei Charles III e solta o verbo. Na cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, Lula e a primeira-dama Janja sentaram ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron. Na entrevista após a cerimônia, Lula disse que aproveitou a proximidade para conversar com o líder francês sobre a guerra na Ucrânia. Lula ainda teve reuniões bilaterais com dirigentes da Ásia, incluindo Índia e China e outros países importantes, e com a África do Sul. Ele ali tentou preparar o que ele considera a posição que o Brasil vai tomar a partir do próximo ano, quando vai presidir os BRICS. E Lula não ficou só nisso. Ele também pediu a libertação de Julian Assange, o homem do Wikileaks, que pena há mais de 4 anos numa prisão solitária em Londres, de alta segurança. Lula culpou a imprensa por deixar o Assange ali sozinho, ele que é um jornalista responsável pelo maior furo da imprensa mundial em todos os tempos, que foi justamente a liberação daqueles documentos secretos dos Estados Unidos, mostrando-se ali envolvidos em questões, né, até de tortura a presos políticos, como foi aquele caso do Iraque, e também a espionagem que ele fazia em todos os chefes de estados do mundo, principalmente nos celulares, como foi o caso da Dilma Rousseff aqui no Brasil e da Angela Merkel, então chanceler e primeira-ministra da Alemanha. Mas vamos aqui ao caso da Cristina Kirchner, ex-presidente, ex-esposa de presidente, e hoje considerada a maior líder popular daquele país, mas que havia sido condenada pela justiça lavajatista a 6 anos de prisão e teve os seus direitos políticos cassados por toda a vida. Como ela é senadora e pode recorrer, tudo indica que ela poderá ser candidata e continuar em libertação para depois, quando chegar no governo, adotar as medidas necessárias para o enquadramento daquilo que foi a Lava Jato à Argentina, talvez até nos mesmos moldes do que aconteceu aqui no Brasil com aquele juiz e aquele promotor que tiveram a sua reputação colocada abaixo de zero. Sim, aí se pode dizer, a Argentina, hoje presidida por um peronista, o Alberto Fernandes, um peronista pelo non troppo. Por causa dessas posições, Alberto Fernandes se tornou fragilizado, o que poderá abrir espaço para que a Cristina Kirchner, com a força de sua liderança, aí sim enfrente o FMI e liberte a economia daquelas restrições feitas pelo Fundo Monetário Internacional e que hoje só traz mais inflação e propiciando aqueles ataques especulativos que faz hoje o peso se tornar uma das mais fracas moedas do mundo. Mas vejamos aqui o que diz o Lula lá de Londres, não é?
com suas novas pitadas de política externa independente. Com Macron, eu disse para o Macron que nós precisaríamos conversar sobre a questão da Ucrânia. E aí a gente vai juntando essas conversas, é que nem palavra cruzada, vai juntando essas conversas e vamos ver quais são as palavras que permitem que as pessoas sentem em torno de uma mesa. E para isso tem que parar de atirar. Parar de atirar, diz o Lula, né, se referindo às potências ocidentais, ali incluída a França, ainda que o Macron esteja atualmente numa posição semelhante à do Lula, que é justamente de parar a guerra, seja como for, para conversar, para que as lideranças possam conversar. É esse o plano do Lula, que ele já levou aos dirigentes africanos, asiáticos e ao próprio Putin, através do seu emissário especial, o ex-ministro e seu assessor, né, o Celso Amorim. Ele ainda encontrou tempo para criticar novamente o presidente do Banco Central, o Campos Neto. No jantar de sexta-feira, A primeira coisa que o rei disse para mim foi para mim cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, eu preciso de ajuda e muitos recursos. Lula voltou a criticar duramente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação à taxa de juros do Brasil, que foi mantida a 13,75% na última reunião do Copom. O Lula deixou, segundo esse material do jornal da Band News, não é? A Rede Bandeirantes, o Lula deixou para a Inglaterra a resposta àquela posição do Copom, chefiada justamente por Campos Neto, que manteve o juro a 13,75%, enquanto o seu presidente Campos Neto acenava com a possibilidade de aumentar essa taxa para até 20%. Você nunca me viu bater no Banco Central. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco. Tá? O que eu discordo é da política, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Então, se eu, como presidente, não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Então, me desculpem, o Banco Central, ele tem autonomia, mas ele não é intocável. Finalmente, Lula fez uma candente defesa pela libertação de Julian Assange, ainda na prisão solitária em Londres e ameaçado de ser extraditado para os Estados Unidos, onde se teme até pela própria vida de Julian Assange. Presidente Lula sabe vivar do Diário do Centro do Mundo. O senhor sai vencedor de uma guerra híbrida, onde a liberdade de expressão está ameaçada mundialmente e o direito de saber. Eu gostaria de saber o que o senhor diria às autoridades britânicas sobre o preso político do Ocidente que está a 10 quilômetros daqui, Julian Assange. Obrigada. O senhor venceu uma guerra híbrida e tem total consciência de que a liberdade de expressão e o direito de saber está ameaçado globalmente. Gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito do preso político inglês da Inglaterra, Julian Assange, que está a 10 quilômetros daqui, nesse exato momento. Obrigada. Que Deus te abençoe por essa pergunta, porque eu acho uma vergonha. Eu vou falar, inclusive, na frente do jornalista, porque isso vale para vocês e vale para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco. A gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista.
Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão, porque eu vou quando chegar no Brasil, eu vou ligar para o primeiro-ministro, porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigo sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa da liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão. É triste, mas é verdade. É verdade, a gente precisa colocar nossas teorias na prática de vez em quando, para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão.